Olá, eu sou o André Luiz Santa Cruz Ramos. Eu estou aqui no IEE para falar hoje sobre o Murray Rothbard e sua contribuição para o liberalismo. O DREI é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital, que é uma secretaria que integra a Secretaria Especial de Desburocratização do Ministério da Economia. O DREI é o órgão que normatiza o registro de empresa no Brasil. Então, ele normatiza tudo que se refere, tudo que se relaciona ao registro empresarial no Brasil. Ou seja, baixa as normas que serão observadas pelas juntas comerciais nos procedimentos de abertura de empresa, alteração de empresa, etc, etc. Na nossa gestão no DREI, o nosso objetivo, a nossa missão, a missão que nos foi dada pelo secretário especial de desburocratização, Paulo Ebel, o ministro Paulo Guedes, é a de simplificar a vida do empreendedor brasileiro, reduzindo drasticamente o tempo de abertura de empresa no Brasil, que atualmente é altíssimo. Nesse critério, a abertura de empresas, o Brasil está em 140º lugar no ranking Doing Business do Banco Mundial. O objetivo é colocar o Brasil aí, nesses 4 anos, entre os 50 primeiros. Então, a ideia é simplificar, digitalizar procedimentos, retirar exigências burocráticas desnecessárias, modernizar a estrutura administrativa das juntas comerciais, criar regras mais simples e menos burocráticas para o registro empresarial. Essa é a nossa principal missão e é isso que a gente tem tentado fazer. Essa pergunta é difícil porque o termo liberal é um termo que tem variadas acepções, a depender do país, da época e tal. Mas a gente pode dizer hoje, como o liberal é um termo que está bem na moda, está bem em evidência, em virtude dessa guinada, digamos assim, liberal na economia pela qual o Brasil está passando, acho que uma boa definição de liberal é aquele que acredita nas forças do mercado, e aceita, tolera um pouco de governo, desde que o governo se limite àquelas suas funções primordiais para um liberal: a defesa da vida, da propriedade e da liberdade. Então, a manutenção de um sistema de justiça, a manutenção de um sistema de defesa externa e interna, um serviço de policiamento, basicamente isso. E o resto, que deixemos as forças do mercado atuarem, que deixemos o mercado prover todos os demais bens e serviços que nós precisamos para sobreviver. Então, o liberal do ponto de vista econômico, esse. E, do ponto de vista dos costumes, alguém que, da mesma forma que não quer o Estado se metendo na economia, também não quer o Estado se metendo na vida das pessoas, desde que as pessoas atuem sem agressão da vida, da liberdade e da propriedade dos outros. Então, é também alguém que, no âmbito dos costumes, respeita a autonomia privada das pessoas, respeita o direito de escolha das pessoas quanto a como viver, quanto a com quem viver, desde, repito, que essas escolhas não signifiquem agressão à vida, à liberdade e à propriedade de outrem. Esse eu acho que é um resumo bem simples, mas bem objetivo do que pensa um liberal. O Nelson Rodrigues, ele costumava dizer que subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos, Então, o Brasil não está na situação que está hoje por conta dos últimos 16 anos, embora tenham sido terríveis, mas sim por conta de toda a sua história, Então, é difícil reverter isso do dia para a noite. E é difícil também reverter isso em 4 anos ou em 8 anos, mas o melhor caminho a ser seguido para que isso eventualmente um dia aconteça é seguir uma agenda liberal, sobretudo no ponto de vista econômico, com desestatizações, redução do tamanho do Estado, respeito à propriedade privada, enforcement dos contratos e melhoria do ambiente de negócios para que você
as pessoas se sintam estimuladas a empreender e a exercer atividades econômicas. O caminho é esse. Há uma série de reformas que precisam ser feitas, né? Além da reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, uma reforma federativa que repense o conceito de federação no Brasil, uma reforma administrativa que diminua drasticamente o tamanho do Estado e modernize a estrutura administrativa da máquina pública, e uma reforma tributária que não apenas reduza a carga tributária sobre os empresários e as famílias brasileiras, mas que também torne o sistema tributário brasileiro minimamente compreensível e amigável para o cidadão. Porque o problema do Brasil não é apenas a altíssima carga tributária, mas toda a confusão que representa o sistema tributário, né? Não é à toa que no relatório do InBusiness do Banco Mundial, esse é o critério em que o Brasil está na pior posição, salvo engano. Entre 190 países, o Brasil está em 184º lugar. Então, acho que reforma federativa, reforma administrativa, reforma tributária, aliada à reforma da Previdência, são coisas que vão colocar o Brasil numa trilha positiva que, se for mantida, se esse rumo for mantido nos próximos anos, pode gerar resultados extremamente interessantes. Finalmente, eu queria agradecer o honroso convite de estar aqui conversando sobre o Murray Rothbard, que é um dos meus autores preferidos, com os jovens empresários aqui do IEE. Eu tenho uma imensa admiração e respeito por todos esses institutos que se dedicam à defesa de ideias liberais e de ideias que nós sabemos que podem fazer o nosso Brasil melhorar. É sempre um prazer e uma honra poder participar desses eventos.